24 horas, estamos aqui na Universidade Federal, na primeira semana da educação, né? Um evento muito importante está acontecendo aqui na nossa cidade, e vamos aqui entrevistar o professor Jackson, né? O professor Dr. Jackson. Qual a sua avaliação, professor, dessa semana de pedagogia? De pedagogia não, de educação que está acontecendo aqui no CAPES. Isso, é a primeira semana de educação do CAPES, então é promovida pelo curso de pedagogia, mas abrange, né? Hoje podemos dizer foi uma semana, né, que envolveu várias instituições além aqui da UFP, da Universidade Federal do Piauí. Nós tivemos participação das outras instituições com um número elevado de professores, né? O auditório ficou cheio todos os dias durante essa semana. Então nós tivemos uma reflexão sobre a conjuntura brasileira, política educacional, né, do Brasil, e a formação dos professores. Esse foi o tema principal. Nós tratamos de outros temas também, né? Muitos trabalhos foram apresentados, trabalhos sobre avaliação, sobre currículo, né? Trabalhos sobre a aprendizagem, né, de alunos. A questão da formação dos professores foi o tema central, porque hoje podemos dizer que o Brasil está sofrendo bastante, né? E a tendência não é muito favorável, porque a gente observa que a reforma do ensino médio, por exemplo, e outras questões levadas à formação do professor, como as condições de trabalho, a questão salarial, ainda se deixa muito a desejar. Então nós observamos que a conjuntura do Brasil, de fato, tem mais a retirar direitos e a diminuir a qualidade da educação, porque o projeto que está sendo apresentado é um projeto de educação para o Brasil, mas é uma canetada, é um projeto de cima para baixo, com pouca reflexão, com pouco debate em relação aí à sociedade, aos representantes, às instituições que representam educadores, educandos, né, a família. Então não houve um debate, como se diz, e aí essa semana de educação foi uma boa reflexão sobre essas temáticas que, de uma forma ou de outra, acabam nos levando a pensar na situação do aluno, do professor, que estão em sala de aula e que percebem que, por exemplo, os investimentos para estrutura não condizem com a realidade. Se nós vamos falar em transformar a educação, uma das formas de transformar é morar em instituição, onde o aluno estuda, onde ele está todos os dias, onde os pais o deixam confiando que a escola lhe dará uma boa formação. E para isso é preciso condições, né, para que o professor possa trabalhar. E quando eu digo que o professor possa trabalhar, são condições salariais, mas também condições na estrutura, no funcionamento, nos materiais. Então a própria escola ainda não tem essas condições porque não há uma política educacional séria, uma política de Estado. Muitas vezes nós temos políticas de governo, nós discutimos bastante essas políticas que nas mudanças do governo um entra e desmancha o que o outro está fazendo. Não se faz educação assim nos países desenvolvidos. Tem que ter um projeto, mas na verdade marcado por políticas de Estado comprometidas com a educação para que ela tenha qualidade nos próximos 3, 5, 10, 15, 20 anos, né? Então foi uma semana bastante produtiva em que a sociedade, de um modo geral, aqui representada, né, as pessoas que fazem educação, que trabalham com a educação, nutriram, vamos dizer assim, grandes possibilidades de reflexão, né, e vão levar isso adiante. Então, a nossa alegria. Professor Jackson, a cada semana, no horário nobre da televisão, a gente vê uma propaganda diferente falando sobre a reforma da educação. Em meio à propaganda de carro, de cerveja, de plano de saúde, de cartão de crédito, está lá a propaganda da reforma do ensino médio, que diz que tem 72% de aprovação. Eu não fui entrevistado, eu não fui consultado. O senhor foi consultado, não, professor? Que história é essa, professor, de 72% de aprovação? São dados mais midiáticos, né? Nós também pensamos assim como educadores, porque as universidades não foram convidadas a participar desse projeto de maneira legítima, de maneira, vamos dizer assim, um debate amplo. Então, 72% é um número genérico que não corresponde à realidade, porque se for se consultar de um modo geral as instituições, né, que fazem educação, que já pensam projetos de educação há mais de 10, 15, 20 anos, que acompanham a realidade da sala de aula, nós percebemos que esse número é um número que não corresponde à realidade. Inclusive, nós debatemos dentro da conjuntura essa forma midiática de apresentar a reforma, medidas provisórias, por cima de medidas que nós nem sequer temos tempo de discutir. Só retórica, professor. Pois é,
ditadas aí na mídia, discutidas na calada da noite, são discutidas na calada da noite pelos políticos, aprovadas e modificadas artigos, e a gente acaba percebendo que, na verdade, está bem distante, né, do que a maioria deseja para uma educação de qualidade. Professor Jackson, vamos falar de coisa boa. Eu tive a oportunidade de ler um livro do senhor, Emílius Lumens, O Quinto Poder. É um livro maravilhoso, um livro de informação, de aventura. E queria que o senhor falasse sobre esse livro e também falasse do livro que o senhor lançou aqui hoje, na Semana da Educação. O primeiro livro, Emílio e os Lumens, O Quinto Poder, ele realmente é um livro de fantasia, né? É um livro de aventura, juvenil, e também serve para educadores, educandos de todas as idades. O livro, ele tem um fundo filosófico, né? Um pano de fundo histórico que envolve problemas do nosso mundo, por isso que é o Quinto Poder, porque o Emílio e os seus amigos, que são adolescentes, eles acabam enfrentando, né, as políticas, os poderes deste mundo que acabam envolvendo a corrupção. E apesar do livro se passar em vários países, ter vários, vamos dizer assim, mundo paralelo, personagens interessantes, animais míticos, ele é um livro que faz com que o aluno passe a pensar a sua própria identidade. O leitor pensa que ele tem um fundo psicanalítico, né, a realidade do seu mundo, que é uma realidade dura, de contradição, e ao mesmo tempo ele é um livro que tem uma perspectiva filosófica, porque o aluno tende a pensar no mundo como ele está, mas também a transformá-lo. Então há uma comparação com o mundo ideal e o mundo real, no meio de muitas contradições e aventuras, né? Esse é o primeiro livro. O segundo livro que você comentou é Epistemologias da Avaliação. É um livro que, na verdade, é um livro acadêmico, mas de fácil leitura, porque ele trabalha algo muito importante. Como anda a avaliação da aprendizagem em nossas escolas, né? Como é que a avaliação é feita, por exemplo, pelo Estado para a educação infantil, para o ensino fundamental 1, para o ensino fundamental 2 ou ensino médio, né? As avaliações institucionais como o Enem, o ENAD. Mas muitas vezes a gente precisa perguntar, e será que a avaliação não serve também para a instituição? Então, as instituições de ensino, né, avaliar a estrutura, a própria condição do ensino, e essas formas de avaliação criadas, né, que muitas vezes a gente sabe que os resultados são maquiados. Então, o livro leva o professor, a mãe, o pai de família, o próprio estudante a pensar, o aluno, de modo geral, a pensar sobre o sistema de avaliação no país. Então, você pode encontrar o Emílius Lumens, O Quinto Poder, na editora Saraiva. Por sinal, nós temos aí já finalizando a primeira edição, a segunda edição está sendo planejada para esse ano. E Epistemologias da Avaliação, Técnicas e Metodologias, é um livro que nos ensina a pensar a avaliação. Hoje você pode encontrá-lo em várias editoras e está disponível na internet, basta clicar, Epistemologias da Avaliação. E nós estamos aqui, esse livro é uma construção não só minha, né, bom deixar claro, é uma construção de vários professores universitários, estudantes de mestrado e doutorado que produziram esse livro para se pensar bastante a avaliação no nosso país. E é isso que eu acredito que vai, a partir do pensamento crítico, né? Da ação, mas orientada por um pensamento crítico. O livro traz essa abordagem. Então, eu desejo uma boa leitura para quem se interessa pelo tema. É isso aí. JC 24 horas, aqui na Semana da Educação, no CAFES, para vocês aí em primeira mão. Obrigado.